Oi, meu nome é Guilherme e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Mulher de Pés Descalços, da autora Scholastic Mukasonga. Na minha opinião, esse é uma homenagem à memória da mãe dela, que assim como milhares de outras pessoas teve a sua vida perdida por conta do genocídio que aconteceu em Ruanda entre as décadas de 60 e 90. Mas o que eu achei interessante nesse livro é que, além de ser um relato biográfico da vida da mãe dela, a gente tem no plano de fundo a guerra, né? Como eu acabei de dizer. Só que a gente não tem um relato especificamente de pessoas que participaram de guerra. A gente tem a guerra vista pelos olhos de uma pessoa que esteve, mas não esteve participando, mas que sofreu todas as consequências disso. E uma outra questão também muito presente nesse livro, e que na minha opinião é o mais triste, né? Não é o mais triste no caso, mas é uma das coisas mais tristes, são os aspectos culturais que vão sendo dizimados por consequência também dessa guerra, mas também da colonização, né? Da civilização chegando na aldeia dela. Mas só para a gente contextualizar é, o plano de fundo desse livro, como eu disse, por volta das décadas de 60 e 90, houve uma guerra étnica entre dois povos, os Tutsis e os Hutus, que os Tutsis eram o povo onde a nossa autora fazia, né, que nasceu, foi enraizada. E houve esse conflito étnico e milhares e milhares de pessoas morreram em Ruanda, né, durante esses anos. Tem um filme que retrata isso muito bem, que se chama Hotel Ruanda, então eu recomendo para que vocês assistam, para que vocês possam, né, se caso tenham interesse em se contextualizar e entender melhor o que aconteceu. Mas, enfim, voltando ao livro. A Mulher de Pés Descalços, né, no qual esse livro se trata, é a mãe da Scholastic. E esse livro, é, se você pegar ele desprevenido, você vai acreditar que se trata de uma ficção por conta dos absurdos, né, que acontecem aqui, mas infelizmente esses absurdos são reais. Ele faz parte de uma trilogia de outros dois livros, né, que se chamam, deixa eu ler aqui, Nossa Senhora do Nilo e Baratas, que eu só tenho Baratas, Nossa Senhora do Nilo eu não tenho ainda, mas Baratas eu também ainda não li. E ele acabou me lembrando por de alguma pela maneira, né, que a história é contada, esses dois livrinhos aqui, ó. As Últimas Testemunhas e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da autora Svetlana, não sei falar o sobrenome dela. Mas o que eu gostei nesse livro foi o que eu não gostei nesse livro aqui. Por quê? Nos livros da Svetlana, a gente tem a mesma história, o mesmo contexto contado pelo ponto de vista de algumas pessoas diferentes. Então, acaba se tornando um assunto meio repetitivo, né? As falas são meio prolixas, a gente tem muita coisa igual, né? Pelo fato de ser o mesmo assunto, só que contado por pessoas diferentes, e aqui não. Aqui, o que facilita a nossa leitura é que a cada capítulo a gente tem sim a guerra como plano de fundo, é óbvio, mas a gente tem uma comparação. Isso aqui é um ponto triste, porque a gente tem uma explicação cultural sobre algum assunto específico, da maneira como eles tratavam isso lá, e a gente tem também o lado B, que é a perda desse aspecto cultural conforme eles vão sendo, esse povo vai sendo exilado por conta da guerra, né? Por conta da grande força que o exército Tutus tinha em Ruanda, né, nessa época. Então a gente tem essa perda significativa de cultura, de terra, de espaço, né, de liberdade. Então essa é uma parte triste, é uma ambiguidade meio não, bem presente, né, nesse livro, porque de um lado ela explica pra gente assuntos super interessantes, como por exemplo a maneira como eles lidam com o casamento, essa questão da beleza das mulheres da aldeia dela, como elas precisam impressionar os homens, impressionar a família dos homens, a maneira dos rituais, né, como eles fazem os rituais de adoração à terra, os rituais, né, aos deuses que eles cultuam, a medicina, a maneira como eles lidam com a medicina, com as ervas medicinais.
E no lado B ela vai mostrando como eles foram perdendo isso. Não só por conta da guerra, mas por conta, como eu disse bem no comecinho, da chegada da colonização, né, da civilização que a eles foi imposta, né? A perda dos costumes, que muitos foram vistos como demoníacos ou vergonhosos, né? E tudo isso não passa de uma maneira, de uma forma em que a violência se expressa, né, na vida se expressou, né, na vida da Scholastic e das outras mulheres da aldeia. Tudo, mesmo que não seja uma violência, como eu vou explicar, não seja tratado com a morte, mas isso não deixa de se tornar de ser uma violência, né, contra os corpos daquelas pessoas, né? As pessoas perdem o direito de poder é, praticar a sua fé, de praticar seus costumes, de usar suas vestimentas. Então, é bem triste a gente observar isso. Tiveram também algumas passagens que me chocaram bastante, como o fato da mãe dela ter se tornado uma pessoa compulsiva, mas compulsiva por sobrevivência. A todo momento ela estava inquieta, buscando maneiras de esconder os filhos, de arrumar rotas de fuga, esconderijos para que eles pudessem se precaver dos ataques que eles saberiam, que eles sabem, né? Saberiam, não, no caso, que iriam acontecer. Então, assim, é muito triste a gente ler o fato de que a mãe dela se tornou uma pessoa perturbada, né? Porque a todo momento ela não conseguia descansar. Ela não conseguia ser mais uma mulher da maneira como ela gostaria de ser. Ela estava a todo momento cavando covas, arrumando esconderijos dentro de casa ou perto de casa, atrás de árvores. E é bem triste a gente ler essa parte. E é muito triste ainda se a gente parar para pensar que isso realmente aconteceu, que de fato é uma história, não é um relato ficcional, né? É um relato biográfico da vida dela. E dando uma pesquisada, né, sobre a vida da autora, eu descobri que ela foi uma das poucas sobreviventes, né, do vilarejo onde ela morava. Acho que ela, mas um outro irmão dela, o mais velho, conseguiram sobreviver porque tá calor pra caramba, tá? Desculpa. Porque eles conseguiram ser exilados, né, eles conseguiram sair do lugar onde eles moravam. Então, por conta disso é que eles conseguiram sobreviver. Eu tô olhando para o lado porque eu tô dando uma olhada, né? A mãe dela, eu gosto da maneira, gostei da maneira que ela fala da mãe dela. Era como se fosse uma admiração, não só de mãe e filha, mas como uma pessoa importante, porque a mãe dela era uma pessoa importante, né, no vilarejo onde elas moravam. Era uma das mulheres mais velhas, então, consequentemente, era uma das mais sábias, uma das que tinham mais informação para poder passar para os mais novos. A mãe dela era curandeira, casamenteira, e quando ela aborda, né, esses aspectos é bem interessante, porque ela sempre traz uma visão. Ela traz duas visões. Ela traz a visão dela como filha, né, lidando com todas essas questões, e pessoa de fora, né, observando a mãe dela, a importância que a opinião da mãe dela tinha para todas aquelas pessoas do vilarejo. Agora falando sobre a construção do livro. Pelo fato do livro tratar em cada capítulo um assunto diferente, né, um aspecto cultural deles diferente, a leitura passa muito rápida, porque não fica um assunto repetitivo. A cada momento é um assunto novo abordado, então isso facilita muito a leitura. Não acho que seja uma leitura para todas as pessoas, porque é um livro meio forte. Eu não sei se todas as pessoas vão conseguir passar, né, dos absurdos que a gente vai lendo e saber separar, né, que o que é literatura, né, e o que fere a sua moral. Mas assim, eu acho que é um livro que eu recomendo para que você leia, para que você tenha entendimento dos absurdos que aconteceram e que a gente espera que não aconteçam mais, mas que a gente sabe que ainda estão acontecendo, mesmo que de uma proporção menor, porque a gente vê que as tragédias e as coisas que acontecem no continente africano não são tão noticiadas, né, para o resto do mundo. Não tem tanta importância na Europa e na América. Algumas pessoas preferem tapar os olhos para as tragédias que acontecem lá, e como se a vida daquelas pessoas fosse inferior à vida das pessoas que não moram lá. Então, assim,
é um livro que vale a pena, não só pelo fato de ser um romance muito bem construído, mas por todo é, a importância histórica que esse relato tem e por todo o e por tudo que ele vai te agregar culturalmente, porque você acaba tomando um banho de cultura dos Tutsis na Ruanda daquela época, né? É bem interessante você observar os aspectos culturais deles, as palavras que ela usa no livro também são bem interessantes. Assim, é realmente um livrão, assim, vale muito a pena. Eu fiz algumas marcações, né, no livro, como vocês podem ver, mas eu não vou falar quais são, porque eu acho que se eu falar, assim, muitas coisas estão na internet já, né? Se você pesquisar sobre o livro, você vai encontrar muitas passagens e uma bem importante, mas eu não vou compactuar com isso. Eu quero que as pessoas tenham uma experiência única, né, de leitura. Então, essa é a minha recomendação de hoje para vocês. A Mulher de Pés Descalços, da autora Scholastic Mukasonga. Não vou dar nota porque eu não me sinto apto a isso ainda. E como é o primeira book talk, né, que a gente está tendo aqui, eu sou bem amador nessa parada ainda, então melhor não ir tão fundo agora, tá bom? Mas é isso, gente. Obrigado por você ter assistido o vídeo até agora. Se você gostou, deixa um like, comenta, se inscreve no meu canal, por favor. E compartilha com os amigos se você quiser, tá bom? Isso ajuda bastante, bastante mesmo. Eu quero agradecer o apoio de todas as pessoas, todos os meus amigos, amigos da minha irmã, amigos do trabalho que estão assistindo meus vídeos e compartilhando. Estão ajudando muito, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.